Cara, tem muita notícia nesse vídeo aqui do Raiz Tricolor, beleza? Muita análise também de todas as situações que vem acontecendo no Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e hoje, ó, VaptVupt direto ao ponto, sem vinheta, sem nada. A gente já vai abrir aqui pedindo seu like, isso é importante, tá? Deixa aí que dá uma moral. Bem, a gente já vai aqui direto abrir falando nesse vídeo aqui sobre a renovação de Manuel. Manuel acertou finalmente a sua renovação, já era sabido, Manuel já vinha dando entrevista, já vinha falando já sobre a temporada 2023 do Fluminense, sobre a temporada inteira e tal, mas agora tá confirmado, Vitor Lessa trouxe essa informação de que Manuel acertou a sua renovação com o Fluminense até 2024, lembrando, Manuel tinha contrato até abril de 23, né? Não era, o contrato acabava agora no final do ano, não. Ele é daquela leva de contratos que foram assinados na temporada de 2021, que pegaram ali o meio da temporada, né? Mas bem, ele assina até dezembro de 2024, ou seja, o contrato também de 2 temporadas, vem sendo um padrão do Fluminense, e como eu falei, já vinha meio que como uma certeza ali de que renovaria. Alguns detalhes que o Lessa trouxe sobre essa renovação de Manuel é que, primeiro, ele teve sondagem do Vasco por um interesse de Abel Braga, que agora é diretor técnico do clube lá de São Januário. Enfim, tentou levar Manuel para lá, lembrando que ele trabalhou com o Manuel no Fluminense, né, no início de 2022. Mas Manuel nem quis ouvir a proposta, tá integrado, já era uma renovação, era quase que uma renovação automática sem ser automática. Mais um outro detalhe ainda sobre renovação automática, sobre o contrato de Manuel, é que terá nele uma cláusula de renovação automática para 2025. Aí você vai falar, calma aí, então, vamos lá, tá? Segundo o Vitor Lessa, essa cláusula ela é de acordo com o desempenho de Manuel dentro de campo. Aí o que eu imagino isso? Não é medindo desarme, não é medindo nada disso. É quantidade de partidas jogadas. Qual que é a lógica disso, tá? O Manuel tem 32 anos. O Fluminense talvez quisesse fazer uma renovação longa com o Manuel, ou o Manuel mesmo quisesse uma renovação longa com o Fluminense até 2025, onde ele terá 35 anos. Só que aí fica aquele negócio, né? Assim, zagueiro, ainda mais um jogador que joga muito com a imposição física. Depende muito do seu condicionamento. Então, é a mesma lógica que você tem com o Fábio e que você teve com o Wellington, que você teve com fora do Fluminense, teve em outras situações. Mas aí acho que vai ficar muito longe aqui do que eu citar. Mas vamos lá. Então, assim, teve esse tipo de situação já. Que é, basicamente, se você não se machucar, se você estiver fisicamente bem e estiver sendo aproveitado no elenco, seu contrato tá renovado até 2025. É basicamente isso. Eu acho muito longo, tá? Eu acho que 2 anos pra Manuel o Manuel sempre foi primeira prateleira do Brasil, tá? É sempre bom destacar isso. Sempre foi. No momento que ele caiu um pouquinho e tal, com as oscilação, Corinthians principalmente, mas sempre foi. Desde quando ele começou lá atrás, no Atlético Paranaense, em que ele se destacou, até pela quantidade de gols, mas se destacava e etc. Foi vindo até os dias de hoje. Ele sempre foi primeira prateleira do Brasil. Isso é fato, isso é um fato, tá? Foi o momento que ele saiu, voltou, mas enfim. Ou seja, de qualidade não dá pra gente duvidar muito de Manuel. Mas eu tenho só a restrição de, é um zagueiro de 32 anos que tá renovando até 2025. Enfim, mas vamos lá. Dá pra dar um crédito nesse caso, até pelo que o Manuel já vem fazendo mesmo no Fluminense. E até por esse elenco do Fluminense ter muito essa característica do se tratar, né? Serem jogadores que se previnem muito de lesões, enfim. Então, acho que dá pra dar um crédito. Ou seja, só pra destacar, a renovação dele é até 2024, mas, segundo o Vitor Lessa, há uma cláusula de renovação automática para 2025. Tá? Se ele cumprir alguma coisa. E aí o que eu imagino? Que seja um número de jogos em 2024. É a mesma coisa de Wellington, é a mesma coisa de Fábio. Olha, se você não se lesionar e você estiver sendo relacionado para os jogos, ou seja, se você não tiver avacalhado total, teu contrato é até 2025. O que vocês acharam sobre essa renovação de Manuel lá na frente? Além dessa renovação, outra que também está sempre conjunta ali, mas não acredito que será nos mesmos moldes ali totalmente, é a de David Braz, tá? A informação também é do Vitor Lessa. A renovação também deve ser até 2024, no caso de David Braz. É padrão dessa... Eita, quase derrubei. É padrão dessa diretoria não fazer contrato de 1 ano, tá? Os empréstimos são por 1 ano, porque é padrão, mas
Mas é um padrão ali deles não fazerem contratos de 1 ano com o jogador. Tanto que os que tiveram contrato de 1 ano no Fluminense tiveram cláusula de renovação automática no caso de desempenho. Foram o Wellington e Fábio, os dois que eu citei. David Braz renovando até 2024. E, segundo o Vitor Lessa, um dos pontos para a permanência de David Braz, que não vem sendo titular, é que ele é importante por questões de liderança. Vale lembrar que ficou um vácuo de poder com a saída de Fred, jogadores que são lideranças técnicas, principalmente como Germancano e Paulo Henrique Ganso, não cumprem totalmente essa parte de liderança. Isso aí agora sou eu que estou falando aqui. Então você precisa ter jogadores dessa forma. David Braz nesse ano não comprometeu. Acho que David Braz é um bom zagueiro reserva hoje pro Fluminense. É um bom zagueiro reserva. São os times do Brasil, não tem, a maioria deles não tem reservas assim. Então, como David Duarte, um zagueiro mais jovem, mais promissor, e um David Braz, que é um zagueiro mais experiente, que deu conta do recado em 21 e 22. 22 não fez um bom ano, mas assim, não fez um bom ano porque a gente viu o Manuel e Nino, que jogaram. Enfim, tá? O contrato dele, só pra vocês saberem, David Braz é 3 anos mais velho, até 2000, tem 35 anos. E o contrato dele vai também até abril, igual o de Manuel. Então por isso que não estão desesperados pra renovação agora e etc. Bem, vamos ver como é que vai ser. Eu fico muito mais tranquilo com o Manuel até 2025 do que David Braz até 2024. Dê sua opinião aí embaixo. Ainda segundo o Vitor Lessa, cara, dê uma moral pro Vitor Lessa, tá? Vamos lá, vamos deixar claro aqui, tá? Vitor Lessa tem o canal dele aqui no YouTube. Tô falando aqui várias notícias dele, é óbvio, a gente troca ideia direto e tal, e eu até comento às vezes isso com ele, comento aqui também, né? Mais do que só você ficar bem informado, a pessoa que se informa aqui pelo Raiz Tricolor, que não sabia dessas notícias, mais do que isso, é a análise, é a opinião, são as outras coisas que eu trago aqui no canal, entendeu? Então, só pra poder não ficar nisso, mas enfim, vai lá, ó, pesquisa aí no YouTube, canal do Lessa, e se inscreve lá. Ele tá quase batendo 40 mil, seria muito legal o Lessa bater 40 mil também aqui com a indicação do Raiz Tricolor, talvez a gente possa colaborar com isso. Bem, falando do Vitor Lessa, ele disse que Natan não tá descartado pelo Fluminense. Diniz quer manter Natan. Assim, eu não tô duvidando da informação do Lessa, óbvio. Mas eu já trato como um descarte já. Pode ser que aconteça o inverso? Claro que pode, né? Claro que pode, que o futebol é dinâmico. Mas é um fato. 5 milhões de euros é a cláusula de compra lá do Fluminense com o Atlético Mineiro, que a gente sabe que não vai ser cumprida. O Atlético Mineiro não tem desejo nenhum de reemprestar o jogador. O salário de Natan é meio alto, né? 400 mil reais por mês. Pro que ele jogou nessa temporada, não bateu, né? E você ainda tem um outro ponto que é assim, aí esse de positivo para Natan, que pode ser muitos jogadores rendem melhor numa segunda temporada. Mas eu acho que não se justifica o valor para você comprar Natan. Natan não é um jogador velho, vale destacar isso, mas acho que não se justifica muito uma compra de um jogador que vai fazer 27 anos agora em março e que tem um salário... eu diria, relativamente alto para os padrões do Fluminense. Mas, enfim, o Fluminense não desistiu, mas também não deu muitos passos à frente ou decidiu uma linha de trabalho, não. E aí, o que você acha da renovação de Natan, se Natan de fato permanecer do Fluminense? Eu acho pouco provável de que isso aconteça, mas, enfim. E as últimas duas notícias, tá? Uma delas como eu trouxe aqui, o portal IG Sport colocou na sua publicação sobre a ida de Chay para o Sport, de que o Fluminense descartou a negociação de Chay. Enfim, algo que eu falei aqui ontem, só para poder pontuar como notícia, né? Algo que eu falei aqui no vídeo de anteontem, na verdade, que eu achava muito estranho isso. Claramente o jogador foi oferecido ao Fluminense, ou foi numa conversa, alguma coisa, e o empresário já solta isso, porque... Dentre outras coisas, 2 detalhes, né? O Fluminense ir atrás de Chay não faria sentido nenhum. Mas beleza, isso pode acontecer. Por exemplo, pra mim não fazia sentido nenhum o Fluminense pagar 9 milhões em Cristiano, por exemplo. Não pagou 9 milhões, pagou 1,4 milhão de euros, daria em torno de 8 milhões hoje em dia. Mas pra mim também não fazia sentido. Mas fez. Aí o segundo ponto o Chay foi pro Sport. Uma proposta de um salário bem menor pro Fluminense em relação ao Sport hoje, lembrando que era Sport, Fortaleza e Fluminense, pô, pelo amor de Deus, né? Assim, todo respeito ao Sport, mas
Série B contra a Libertadores. É um elenco já formado, que ele iria se integrar, ou um elenco todo espedaçado que está se remontando? Um time em crise gigantesca ou um outro time que está mais estabilizado? Acho que não teria muita dúvida aí do Shine. Então, claramente, algo meio esquisito ali do GE nessa matéria. Saiu até uma matéria que nem era do Rio de Janeiro, né? Era falando do esporte mesmo. E pra gente fechar, cara, o Fluminense contratou... Aí vamos lá, tá? Essa notícia aqui, ela demanda um pouquinho mais de explicação e de análise. Notícia do Vitor Lessa também. Se você não lembrou de ir lá se inscrever no canal dele, tá errado. Eu tô te lembrando aqui agora. De que Flávio Tênios... Eu já vi gente falando Flávio Tênios também, mas acho que vi mais gente falando Flávio Tênios. Flávio Tênios, que foi preparador de goleiros do Botafogo durante quase 10 anos, é muito referendado no mercado, sem dúvida um dos maiores nomes do cenário brasileiro hoje, foi contratado pelo Fluminense. Primeira notícia é essa. Flávio Tênios foi contratado, é preparador de goleiros e foi contratado no Fluminense. Gabriel, pra que ele foi contratado no Fluminense? Ele será o preparador de goleiros do Fluminense? Não. Vai fazer o quê? Vai trabalhar no administrativo? Vai ser auxiliar contábil? Claro que não. Coordenador. O Fluminense agora tem uma coordenação de preparação de goleiros. Isso me cheira muito a coisa de Fernando Diniz, tá? De novo, assim. Vai visar, né, a integração de todas as categorias na preparação dos goleiros. Então o Flávio Tênios chega num cargo... Talvez se a gente for fazer uma semelhança ali, é porque ele vai estar abaixo, tá? Mas é meio que o cargo que Fred tá assumindo, com um pouco de Fernando Diniz ali também, para você ter uma uniformização na preparação de goleiros, desde a base, inclusive no profissional. O André Carvalho, que é o atual preparador de goleiros, que é muito criticado pela torcida, ele continua sendo o preparador de goleiros do time profissional, só que abaixo do coordenador de preparação de goleiros, que é o Flávio Tênios. E aí a gente vai para a análise, tá? Como eu falei, já elogiei muito o Flávio Tênios, acho que não preciso ficar batendo muito aqui, né, na questão de que é uma ótima contratação, sim. Muitos torcedores... Eu vou deixar duas opiniões aqui sobre essa questão do André Carvalho, de uma mudança, que eu vi muito torcedor falando assim, não adiantou de nada, nossa, ainda estamos muito ferrados e tal. Eu não acho que o André Carvalho seja abaixo da média nacional, não. Acho que a média nacional é no nível assim mesmo. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é o seguinte, assim, a gente trouxe um cara muito referendado e que subiu de cargo. É o Abel Braga chegando no Vasco e não vai ser treinador, vai ser diretor técnico. Subiu de cargo. Flávio Tênios já tem capacidade para ser um coordenador e não mais um preparador apenas. E aí eu fiz uma comparação, fizeram uma comparação lá no grupo de padrinhos, que era assim, a mesma coisa de você comprar uma Mercedes e ficar andando de Fiat Uno. Eu falei, não é a mesma coisa. Porque nessa analogia, a Mercedes está parada na garagem, não está fazendo nada. E não é essa a lógica do Flávio Tênios. Não é que você está contratando 2 preparadores de goleiro e um deles tá ficando parado para o outro trabalhar e o outro é muito pior. Não. Falei, pelo contrário. Você está contratando uma equipe de mecânica e você ainda tá com o Fiat Uno. Mas você tem a equipe de mecânica de primeira linha. E uma das coisas que a gente pode falar sobre o Flávio Tênios é o seguinte, é que ele vai uniformizar, vai fazer tudo, e se ele de fato tem muita qualidade, ou ele vai melhorar o desempenho do André Carvalho, que vai aprender com ele, vai se desenvolver e vai se tornar também um ótimo preparador de goleiros, vai ter ali essa coordenação para poder ir bem, ou então o Flávio Tênios vai olhar e vai falar, esse preparador de goleiros não presta, troca. E vai trocar. Os mecânicos ou vão transformar sua Uno numa Mercedes, ou então eles vão falar, abandona isso aqui, vende, porque isso daqui não presta, e compra outro. Eles vão te dar esse aconselhamento. Então, assim, acho que é um acréscimo pro Fluminense, é algo que o Fluminense vem batendo na tecla há um bom tempo, muitos goleiros do Fluminense não têm dado muito certo, inclusive eu bato na tecla do Cavalieri. Cavalieri teve um ano ótimo em 2012, mas se você for ver, igual eu vi aqui, ó, dá uma olhadinha aí no canal, no Sessão Memória do Brasileirão 2012, você vai ver Cavalieri tendo quase várias falhas que não resultaram em gol, assim. Mas foi um ano magnífico, espetacular, foi. Mas de lá pra cá, desde muito tempo, o Fluminense não tem
goleiros extremamente seguros. Isso, em parte, tá na torcida também, já não tem mais a confiança no goleiro. E isso, obviamente, acaba se tornando ali uma relação de choque, né? Do goleiro não conseguir convencer e tal. Todo goleiro que convence na primeira falha já é criticado. Enfim, tem essa questão da torcida, mas tem também a questão dos goleiros não serem 100% seguros. Enfim, espero que com esse acréscimo dê a confiança que a torcida também precisa na preparação de goleiros melhor. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. A capinha da Golcase até caiu. Vai lá na Golcase, cara, ó. A camisa de... Eu falei em 2012, ó. Tem camisa de 2012 lá, ó, como capa. Eles têm lá, tem promoção. Inclusive, pra você comprar. Já recomendei presente de Natal. Putz, Amigo Oculto. Amigo Oculto tá chegando aí. Eles entregam rápido. Então, olha só. Vai lá. Tem capinha personalizada. Não tem nenhuma aqui agora personalizada na mão, não. Mas eles têm capinha lá. Pra Amigo Oculto, isso é sensacional, porque você ainda mete, tipo assim, compra 2 capinhas, é uma parada massa, dá pra você personalizar e tal, não sei o quê, e eles têm a promoção, né? 2 capinhas e eles ainda te dão mais 2. Você compra 2 capinhas e eles te dão mais 2, você sai com 4. E se você usar o cupom Raiz Tricolor, ainda sai com mais desconto ainda. Vai lá, dá mole não, vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Seu presente de Amigo Oculto. Se você der isso pra alguém de Amigo Oculto, me manda lá no Instagram que eu falo aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!